E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Castilhos e bem-vindos ao canal Parênteses. Depois de um certo tempo sem gravar, eu resolvi voltar a gravar. Por quê? Porque sim, ora, além disso a gente já está chegando perto da época do Enem, então é interessante parar para pensar o que pode cair. Então, vamos trabalhar alguns temas que possivelmente podem cair no Enem e aí a gente vai tentar entender por quê. Esporte como elemento de integração social. É um tema possível? É. Afinal de contas, a gente no Brasil recebeu a Copa, recebeu as Olimpíadas, e qual foi o legado que a gente teve no fim das contas? Tinha algumas obras meio paradas, um pouquinho de corrupção aqui, ali, mas o esporte, de fato, poderia se tornar um elemento transformador na sociedade. Ele pode virar tema de redação porque, além de debater uma questão de saúde, de convivência social, de rendimento da pessoa, seja na escola, seja no trabalho, ele pode ser visto como essa transformação, como esse elemento integrador. No Brasil, o esporte tem essa característica bem marcante. Então é interessante a gente poder perceber que disciplina e civilidade são indispensáveis em qualquer prática desportiva. E daí a gente pode perceber, por exemplo, que é uma possibilidade de transformação e de mudança no contexto de algumas pessoas marginalizadas. O esporte como um elemento que integra, seja aquelas pessoas com qualquer tipo de deficiência, e aí a gente tem o exemplo das Paralimpíadas e de algumas ONGs que fazem um trabalho bem interessante nessa área, ou ainda buscando auxiliar jovens e pessoas que em alguma situação de vulnerabilidade social. Outro tema que pode aparecer é culto ao corpo e à beleza. Por quê? A busca incessante por um corpo perfeito remonta à antiguidade e está cada vez mais presente na sociedade atual, no nosso dia a dia. Pode parecer um tema de redação, pois se propõe a debater uma sociedade narcisista e bastante consumista. Dessa forma, a gente consegue perceber também que existe uma influência da mídia, que, de certa forma, vai orientando que existe sim um padrão de beleza aceitável na sociedade e isso leva a algum tipo de segregação daqueles que não pertencem a este padrão social. A atual sociedade de consumo. Porque o termo sociedade de consumo representa bem o nosso modo de vida atual. A gente vive num sistema capitalista e nos tornamos bastante consumistas por causa disso. E fazer os candidatos repensarem o seu comportamento de consumo num cotidiano atual, ou ainda o quanto nós podemos perceber que existe uma disparidade entre o que é necessário desenvolver economicamente e o quanto nós temos de, por um lado, poder aquisitivo para consumir e outro, o desejo consumista de adquirir coisas, de ter mais do que de fato ser alguém, alguma coisa na vida, é uma forma de fazer os candidatos repensarem, mostrarem uma reflexão frente a uma situação que é cotidiana. Nós temos uma crise econômica, mas temos o desejo de consumir cada vez mais. Daí é interessante a gente poder pensar também em como é que fica o benefício para as grandes empresas, os desafios das pequenas empresas, as dificuldades das famílias em se manter no dia a dia de um consumismo que é bastante trabalhado, que é bastante ameaçador para as pessoas de classe média e classe média baixa no Brasil. Violência urbana no Brasil. Vivemos tempos difíceis em que a violência em toda a sua plenitude faz parte diária dos grandes centros e das periferias. No Brasil, a violência faz parte do dia a dia de milhares de pessoas, seja dentro da família, seja pelo genocídio dos jovens negros, seja pela sensação de impunidade e insegurança que nós temos no dia a dia ao sair à noite. A gente nunca tem a segurança de sair de casa e ter a certeza de que vai estar tudo bem. Por outro lado, também pode-se discutir a situação de segurança no cotidiano,
a situação de policiais que são pouco valorizados. Em consequência de tanta violência, a gente percebe que os grandes centros urbanos se tornam esse funil, que colocam nos mesmos lugares os mesmos problemas sociais, de falta de segurança, de falta de saneamento básico, problemas de educação, que são serviços públicos essenciais para uma vida com dignidade. E aí uma vida com dignidade também já é difícil porque nela está presente a violência. Por último, respeito à diversidade de gênero. O Brasil precisa se conscientizar de que não deve haver qualquer tipo de preconceito contra qualquer pessoa, seja pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero. Daí, uma proposta de redação que debata este respeito à diversidade de gênero se torna interessante porque questiona que estes atos de homofobia não são considerados crimes ou formas de preconceito, até porque já fazem parte do cotidiano e da história do país. Os violentos ataques contra LGBTs evidenciam esse pensamento. Daí, uma proposta em relação à diversidade de gênero tem especial efeito de reflexão. Seria uma declaração de que não se deve tolerar qualquer forma de preconceito, não apenas contra LGBTs, mas levando-se em conta os últimos temas de redação, qualquer tipo de violência, de preconceito ou de intolerância. Enfim, espero que essa retomada dos vídeos sirva para que a gente possa parar para pensar quais são os temas que podem vir a cair no Enem e por que eles poderiam cair. Nos próximos vídeos pretendo abordar não apenas estes temas, mas possibilidades de desenvolvimento desses temas e talvez alguns outros assuntos que vão aparecendo no nosso cotidiano, que eu já estava sentindo falta de poder trabalhar, falar, editar vídeo, jogar coisa na internet e ficar provocando a treta pelas webs da vida. De resto, pessoal, eu agradeço bastante a atenção de vocês, fiquem em paz, dá um joinha lá no canal, compartilhe o vídeo, por favor, e até a próxima!